Graça e paz, povo abençoado de Deus. Cá estamos, firmes e fortes, para crescermos na graça e no conhecimento das verdades bíblicas. Estudaremos a última lição do trimestre deste ano que está se acabando, ano de 2021. E eu peço a vocês, inscreva-se no canal Teologia e Pentecostalismo, deixe o seu like, clique no sininho e assim todas as vezes que tivermos novos estudos no canal, você será um dos primeiros a saber. E não se esqueça, claro, de divulgar e compartilhar o nosso canal com todos. Sem perder tempo, bora lá para a nossa lição do apóstolo. Na introdução da lição, de forma geral, nós vamos perceber que os remidos por Cristo têm uma esperança que pulsa forte em sua caminhada com Cristo no mundo. Que esperança é essa? O dia do encontro com o nosso Senhor. O apóstolo Paulo cultivava diariamente essa esperança. Seu desejo é estar com Cristo para sempre. Ele mesmo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Lá em Filipenses 1:21. Uma das maiores bênçãos na nossa caminhada com Cristo é preservar a esperança cristã diante das experiências difíceis do mundo. Pois o próprio Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Nesta lição de encerramento, nós aprenderemos a ter a esperança de, ao término da nossa caminhada, encontrarmos com o Salvador na eternidade. Mesmo diante de tantas dificuldades, o Espírito Santo garante a força necessária para chegarmos a Jerusalém Celestial. Essa esperança, ela nutria a alma de Paulo e deve nutrir a nossa de igual maneira. Nas cartas de Paulo, a esperança cristã inclui a fé em Deus e no ato salvífico de Cristo lá na cruz do Calvário. E percebe-se também que a esperança, ela tem um caráter escatológico, ou seja, a nossa esperança aponta para o fim. A nossa esperança, ela é presente que aponta para uma esperança futura. No texto base desse tema, nós vamos nos deparar com o apóstolo Paulo alertando a igreja de Tessalônica para as coisas que poderiam destruir a esperança deles. Em meio ao sofrimento, o crente precisa apegar-se à esperança das promessas das Escrituras. A esperança, irmãos, ela é a fonte da força presente para os fiéis que creem no Deus que realizou em Cristo. E a garantia dessa esperança está no fato de que o Espírito Santo fortalece a nossa fé e que, se morremos ou morrermos, temos uma esperança eterna com Deus em sua glória. Pois o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Quando foi para Roma, Paulo sabia que enfrentaria a morte, mas ele não deixou se desanimar pela certeza íntima de algo superior que o aguardava na eternidade. Para nós sermos mais objetivos na lição, eu vou unificar os 3 subtópicos do nosso primeiro ponto, que diz assim: a consciência de Paulo. O ponto 1 vai nos dizer uma morte como oferta de sacrifício. O ponto 2, combati o bom combate. O ponto 3, gratidão e esperança. As Escrituras não dizem como Paulo ficou sabendo da proximidade de sua morte, mas é provável que lhe foi revelado pelo Espírito Santo. O seu futuro martírio não o assustava, pelo contrário, ele considerava uma honra morrer por causa do Evangelho de Cristo. Nós vamos analisar um pouco o contexto social e político dos últimos dias de Paulo. Em julho de 64, época de Paulo, um incêndio irrompeu na periferia de Roma, que destruiu metade da cidade. O rumor que veio circular na época foi que Nero tinha posto fogo na cidade, a fim de abrir espaço para um dos seus grandes planos de construção. Nero, ele era um louco e cada vez mais odiado pelo povo. O imperador procurou arrumar um bode expiatório
com o objetivo de direcionar o ódio das massas que era contra ele. Imagine quem foi esse bode expiatório. Pelo fato de alguns bairros que havia grande concentração, tanto de judeus como de cristãos, não terem sido atingidos pelo incêndio, Nero, ele encontrou nessa questão uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. Ele escolheu os cristãos que a essa altura já eram odiados por toda a população de Roma. Os historiadores vamos dizer que faltaram madeiras na época para fazerem cruzes, tamanho a quantidade de cristãos crucificados. Os crentes, os nossos irmãos, eram amarrados em postes incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma. Outros, segundo um historiador bem conhecido por nome Tácito, foram jogados nas arenas enrolados em peles de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no Coliseu Romano para que touros enfurecidos os pisoteassem e esmagassem. A loucura de Nero só não foi mais longe, porque no ano de 68 d.C., boa parte do império se rebelou contra ele e o Senado romano o depôs, ou seja, o tirou do cargo. Este homem que perseguiu tanto os crentes, ele, desesperado, sem ter para onde ir, acabou por cometer o suicídio. No tempo em que explodiu essa brutal perseguição contra os cristãos, Paulo estava fora de Roma, visitando as igrejas, mas, por ele ser o líder maior do cristianismo, ele tornou-se alvo dessa grande cruzada de morte. As perseguições aos cristãos não pararam, e nos 5 anos seguintes, esta perseguição se tornou a política oficial do Estado romano, ou do Império Romano, e a perseguição cada dia mais se intensificava. Paulo, nessa ocasião, foi preso novamente, lançado em uma prisão de segurança máxima em Roma, e alguns meses após ter escrito a segunda carta a Timóteo, ele foi executado. Paulo, abandonado e só durante os seus últimos dias, conforme nos diz segundo Timóteo, o capítulo 4, verso 16. Os pensamentos finais do apóstolo, nesta época já idoso, foram dirigidos à igreja ameaçada e aos jovens líderes que agora tinham de aceitar o peso de conduzir e dar direção ao rebanho de Deus, que o grande apóstolo havia, juntamente com os outros discípulos, pregado e ganhado muitas ovelhas para o redil do Senhor. Mas como Paulo ele encerra a sua carreira? Que avaliação Paulo ele faz da sua vida? Qual é o retrospecto? Se esse experiente apóstolo ele vivesse em nossos dias, ele seria considerado um derrotado na perspectiva, segundo o Evangelho, da prosperidade. O maior pregador, missionário, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo, naquele período, já estava velho, jogado numa masmorra, pobre, cheio de cicatrizes, abandonado no corredor da morte. O grande apóstolo dos gentios está sozinho num calabouço romano, sem dinheiro, sem amigos, sem roupas para enfrentar o inverno, sofrendo as amargas privações. Imagina como Paulo se sentia, como Paulo avaliava seu passado, seu presente e seu futuro. Nessa carta que ele escreve a Timóteo, Paulo ele não pede oração para sair da prisão, nem expressa nenhuma expectativa de prosseguir em seu trabalho missionário. O idoso apóstolo ele está convencido de que a hora de seu martírio, da sua partida, da sua morte, havia chegado. Mas como Paulo encerra a sua carreira? Que avaliação ele faz da sua vida? Se esse veterano apóstolo fosse examinado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um tremendo fracassado. O grande apóstolo dos gentios está sozinho, no calabouço romano, sem dinheiro, sem amigos, sem roupas para enfrentar o inverno, sofrendo as mais amargas privações. Como este homem se sente? Como ele avalia seu passado, o seu presente e o seu futuro? É interessante nós fazermos uma análise dessa palavra, combate que Paulo usa escrevendo a Timóteo. Essa palavra no grego é agonizo, que é a raiz da palavra agonia. Ao usar essa palavra,
Paulo estava nos dizendo que parte do seu ministério havia sido de pura agonia. No entanto, Paulo não havia se movido um centímetro, mesmo diante disso. Ele continuou na luta e permaneceu fiel ao seu ministério. Paulo está passando o bastão para o seu filho Timóteo, mas antes de enfrentar o martírio, ele relembra como havia sido a sua vida, a sua caminhada cristã. Um duro combate. Paulo lutou, irmãos, contra poderes sombrios, poderes da maldade ou o próprio Satanás. Ele lutou contra vícios judaicos, contra cristãos e gentios hipócritas, judaizantes, violentos. Paulo teve conflitos com essas pessoas que na igreja de Corinto eram imorais. Paulo lutou contra poderes sombrios da maldade, contra Satanás, contra vícios judaicos, cristãos e gentios, contra hipocrisia, contra violência, contra conflitos e imoralidades lá na igreja de Corinto, contra fanáticos e desleixados em Tessalônica, contra gnósticos e judaizantes em Éfeso e também em Colossos, e não por último, no poder do Espírito Santo, contra o velho ser humano dentro de si. Tribulações externas e tremores internos eram uma constante na vida deste apóstolo dos gentios. Acima de tudo, e em todas as coisas, porém, ele lutou em prol do Evangelho. A grande luta de sua vida foi o seu combate. Ele era um soldado que no fim da vida estava orgulhoso da luta que havia combatido, da carreira que havia corrido e da fé que havia guardado. O apóstolo, ele poderia morrer tranquilo, com a sua consciência limpa, porque havia concluído a sua carreira. E isso era tudo o que lhe importava. Então Paulo prosseguiu dizendo: completei a carreira. É interessante esta palavra carreira. Ela, na verdade, é o termo grego dromos. Carreira, no grego, é dromos, que descreve uma corrida a pé ou uma pista de corrida. Observe como Paulo tornou isso pessoal, dizendo: a minha carreira. Em algumas versões bíblicas está traduzido dessa forma. Ele não tentou correr a corrida de outra pessoa. Ele permaneceu na pista, fiel ao chamado de Deus para a sua vida. Paulo, ele podia afirmar vitoriamente: eu não. Paulo podia afirmar vitoriosamente: eu não saí, eu completei a missão. Glórias ao nome do Senhor. Deixar o corpo e galgar o céu na presença de Deus era a conquista maior para o apóstolo. Para ele significava mudar tão simplesmente de endereço. Ele mesmo declarou aos coríntios: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, segundo os Coríntios 5:8. Aos filipenses, Paulo também disse que o seu desejo maior era partir e estar com Cristo. Segundo ele, e nós sabemos disso, é muito melhor estar com Cristo. Sua vida está sendo oferecida como libação de sacrifício. Essa palavra libação, ela é uma metáfora que foi tirada do costume judaico de derramar como um ritual preliminar da oferenda diária no templo e de outros sacrifícios. Uma libação pode ser traduzida como oferta de bebida, de vinho, que é lançado ao pé do altar. Dá uma olhada em Êxodo 29:40, Números 28:7. Na antiguidade, a libação era um líquido, ou a mistura de líquidos, tais como vinho, água e mel, derramado como parte de um sacrifício. As libações geralmente estavam relacionadas com uma oferta diária, uma oferta que os judeus, mediante o sacerdote, faziam todos os dias. Assim, toda manhã e tarde, um cordeiro, flor de farinha misturado com azeite e vinho, eram oferecidos. O rito da libação, feito com sangue ou com derramamento de óleo e água, era muito utilizado pelos gregos e também pelos romanos. Paulo vai aplicar essa metáfora à sua própria vida entregue por Cristo e ao sacrifício da fé feito pelos filipenses. Paulo vai citar essa mesma metáfora aos filipenses. Desde o momento de sua conversão, Paulo devotou tudo a Deus: seu dinheiro,
sua inteligência, sua erudição, sua força, seu tempo, o vigor do seu corpo, a clareza da sua mente, a devoção do seu coração, apaixonado pela obra de Deus. Só ficava agora oferecer a própria vida, e Paulo, ela entregá-la com alegria. Ele mesmo disse que o tempo da sua partida estava próxima. A palavra grega análise, partida, era usada em 4 circunstâncias. O primeiro significado se relaciona a aliviar alguém de uma carga. A morte é o descansar das fadigas. Apocalipse 14:13. O segundo refere-se a soltar o prisioneiro. Paulo, ele olhava e vislumbrava a sua libertação, não a sua execução. Para ele, o salvo não deixa de existir, mas é apenas removido de um mundo para o outro. O terceiro significado é levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para o lar. A morte para Paulo significava tão simplesmente mudar de endereço. Para nós também, só mudaremos de endereço da terra para o céu. Era deixar este mundo e ir para a casa do Pai. Era deixar este corpo e habitar com o Senhor, conforme ele diz lá em 2 Coríntios 5:8. Era o partir e estar com Cristo, o que ele mesmo disse em Filipenses 14:13. O segundo refere-se a soltar o prisioneiro. Paulo, ele olhava e vislumbrava a sua libertação, não a sua execução. Para ele, o salvo não deixa de existir, mas é apenas removido de um mundo para o outro. A morte não intimidava. Ele sabia em quem havia crido e para onde estava indo. Ele mesmo chegou a afirmar: para mim, aleluia, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Filipenses 1:21. Para o apóstolo Paulo, a morte dos crentes equivale a partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É lucro. Viver é bênção de Deus aqui na terra, mas morrer para o crente temente a Cristo é lucro. A Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. É bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, pois é ser levado para o seio de Abraão, é ir ao paraíso, é ir para a casa do Pai. João 14:2. O outro significado é soltar as amarras de um barco. Muitas das vezes Paulo ele tinha navegado pelo mar Mediterrâneo e havia sentido como o barco deixava o porto rumo às águas profundas. Agora, o grande apóstolo estava por lançar-se às profundezas ou à profundidade maior de todas. Ele estava içando as velas para cruzar as águas da morte e atracar no porto da eternidade. Isso é muito lindo, nós sabermos o quanto esse apóstolo tinha a convicção da vida eterna. Ele não temia de forma nenhuma a morte. Dessa forma, que para o cristão, irmãos, morrer é deixar uma carga para descansar, é romper as cadeias deste mundo e sentir-se livre, é levantar acampamento para tomar residência nos lugares celestiais, é soltar as amarras que nos atam, nos prende a esse mundo para içar as velas numa viagem que finaliza na presença de Deus. Quem diante disto temerá a morte? Pois Paulo, ele sabia que a coroa da justiça o estava esperando. Ele sabia que havia uma coroa guardada para ele. Então, mais uma vez, ele vai pegar o conhecimento da época, a cultura da época, pois nos Jogos da Grécia, o prêmio maior para um atleta era receber uma coroa de ouro. O ganhador era coroado com ela. Levá-la posta era a maior honra para um atleta. Mas ele lutava, os atletas humanos, por uma coroa que em poucos dias estaria murcha e enrugada, pois era uma coroa de flores. Mas Paulo sabia que ele esperava uma coroa que nunca iria murchar, que nunca iria se corromper, pois era uma coroa incorruptível. Nesse momento, Paulo vai do veredito dos homens ao veredito de Deus. Ele sabia que em pouco tempo estaria perante o tribunal do juízo romano.
e que seu juízo só podia ter um fim. Ele sabia qual ia ser o veredito de Nero, mas ele também conhecia o veredito do grande Deus. O homem, o apóstolo Paulo, cuja vida está dedicada a Cristo, é indiferente ou é indiferente ao veredito dos homens. Assim também deve ser conosco. Não nos interessa se nos condenarem neste mundo. O mais importante é nós ouvirmos do nosso mestre: bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E logo Paulo, ele faz soar ainda outra nota. Esta coroa não espera somente a ele, espera a todos aqueles que esperam e amam a vinda do grande rei. É como se Paulo dissesse ao jovem Timóteo: Timóteo, meu fim está próximo e sei que vou rumo à minha recompensa. Se você também seguir os meus passos, você, ao final da sua caminhada, da sua carreira, você sentirá a mesma confiança e a mesma alegria quando você chegar ao fim do seu combate. A alegria de Paulo está ao alcance de toda pessoa que combate o mesmo combate que ele combateu na mesma batalha, e que também finaliza a carreira e que também guarda a fé. Aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Todo aquele que renunciou aos seus desejos pessoais a fim de fazer a vontade de Cristo tem, irmãos, uma coroa de justiça reservada para ele nos céus. Quantos dos nossos irmãos já descansam no Senhor só esperando a sua coroa? E aí, Paulo faz menção novamente nos Jogos Atléticos Romanos. Os vencedores, eles recebiam uma coroa de louros, símbolo de triunfo e honra. Era o prêmio mais cobiçado do período romano. Muito provavelmente, Paulo estava se referindo a isso quando ele falou de uma coroa. Esperando por Paulo estava uma recompensa, a coroa de justiça. Segundo a história, não está na Bíblia, mas nos dias dos historiadores que Paulo ele foi decapitado e sua cabeça rolou na poeira para fora do seu corpo em seu suplício. Mas a sua alma e o seu espírito imediatamente foram trasladados para o paraíso. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a nossa carreira. Por isso que devemos ter a consciência de que tudo nessa terra passa, conforme nos diz 1 João 2,15. Porque o mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Viemos nu para esse mundo e nu dele sairemos, conforme disse Jó. A única coisa que permanece incorruptível são as nossas obras feitas em Cristo e para a glória dele. Apocalipse 14:13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A obra de Deus, ao final da nossa carreira, nos reservará uma coroa de glória. É o que importa. O texto da lição, no subtópico 3, vai dizer: o apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão, enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus, segundo Timóteos 4:8. Nós estamos na mão do justo juiz. E aí nós vamos para a síntese do nosso tópico 1, que diz: o apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Encerramos aqui a nossa introdução, o tópico de número 1. Permaneça conosco. Na sequência, você pode assistir o tópico de número 2, que vai falar sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Escatologia pura. Te aguardo no próximo vídeo.